Olá, amigos! O nosso assunto hoje é classes. Na verdade, a gente vai falar sobre essa estrutura chamada classe, que é uma estrutura fundamental quando a gente está fazendo programação orientada a objetos. Então, classes organizam objetos. Para a gente discutir esse assunto e esse conceito, a gente vai usar um protótipo como desculpa. A gente vai fazer esse protótipo de desenhar bolinhas que não se sobrepõe. Isso que vocês estão vendo aqui no background. Desenhar um monte de bolinhas e essas bolinhas vão cobrir aqui a tela e não vão se sobrepor. Ok? Vamos tentar fazer isso com classes. Muito bem, então temos aqui um sketch que eu já fiz a primeira modificação de colocar o window width e window height para a gente usar a tela toda. E nesse sketch a gente vai definir uma classe. E essa classe vai ser classe bolinha. A gente está desenhando bolinhas. Então, vamos criar aqui uma classe, o nome da classe, botar B de bola, B grande de bola, ok? Posso botar bola também, bola. Eu não gosto de escrever nome em português porque fica meio, não bate bem com coisas em inglês que, enfim, o resto da programação é tudo em inglês, depois você põe os termos em português, acho que fica esquisito. Vou botar só B, B serve para bola e serve para bola em inglês também. Ok, então uma classe B significa uma fábrica de bolas. O que é uma fábrica de bolas? Ela vai criar objetos que são bolas. E o que é uma bola? A gente vai definir aqui na hora que escreve as diversas propriedades de um objeto da classe bola. A primeira coisa que toda classe deve ter é o que a gente chama de um construtor. É aquilo que a gente, quando viu nos exemplos, cria isso, cria aquilo. Quando a gente quer criar alguma coisa, a gente normalmente faz uma função ou coisa do gênero. Ou então põe direto no código. Então, o construtor é aquilo que cria um objeto da classe. A construção, né, de um objeto ela é iniciada por uma função chamada constructor. Observe que eu não escrevi function, mas é como se fosse uma função chamada automaticamente na hora que você constrói um objeto B. Então, o que tem ali entre parênteses são os insumos, as coisas que você precisa para construir um objeto da classe B. Para uma bola, eu vou dizer, eu preciso, por exemplo, da posição XY e também, digamos, do raio da bola. Então, muito bom. Então, como é que a gente faz para construir um objeto? Um objeto simplesmente é alguma coisa que tem propriedades, isso, aquilo. Por exemplo, a gente pode querer uma posição, que é create vector xy, não é isso? Então, a gente gostaria de guardar pós dentro do objeto. Tá? A gente fez isso em sketches anteriores, dizendo, olha, pega um objeto, cria um objeto. Aqui eu preciso falar de um objeto que vai ter pós. Qual o nome desse objeto? Aqui, no caso, não tem um nome claro sobre que objeto que você vai criar, porque, enfim, cada vez que você for criar é um objeto diferente. Então, como é que o JavaScript resolve esse problema? Ele usa um nome genérico. Aquilo que é o objeto do qual a classe está tratando naquele momento chama-se objeto this. This em inglês é esse. Então, esse objeto, this.pos, vai ser create vector de xy. Ou seja, um objeto vai nascer com essa propriedade pos. Eu também quero guardar, por exemplo, o raio, não é isso? Que é R. Muito bom. E se a gente cria uma bola e quer desenhar essa bola, a gente pode agora escrever uma função para desenhar. Eu não preciso escrever function, basta dizer o nome da função. A função para desenhar seria draw. Draw, sem argumentos, vai desenhar a nossa bola, que é, por exemplo, simplesmente dizer circle this, né? .pos.x e this.pos.y. Observe que eu sempre tenho que dizer this, porque se você não disser this, você não sabe de qual objeto você está falando. Estou falando do objeto que eu acabei de criar, chamado this. Então, eu crio diversos objetos, mas sempre que você entra aqui na classe B para falar desse objeto, o nome do objeto é this.
Ok. Então, é circle this ponto nananana, x e y, e o raio é this ponto R. Observe que no caso do circle, o tamanho do círculo é o diâmetro, né? Então, eu teria que dizer this ponto R vezes 2 para dar o diâmetro, não é isso? Então, está aqui, eu tenho agora uma classe que constrói, né, que significa uma bola tem esse jeitão, e agora, aqui do lado de fora, eu preciso criar uma bola. Como é que eu crio uma bola? Eu posso criar uma bola falando new. Então, new é uma palavra reservada que dizia, depois do new tem que ter o nome de uma classe. No caso aqui, B. E depois do B, entre parênteses, os argumentos do construtor de um objeto da classe B, que no nosso caso aqui seria, digamos, vou botar aqui width sobre 2 e height sobre 2, que é a bola que eu quero criar, digamos, de tamanho height sobre 20, sobre 10. Então, se eu tenho essa bola aqui, eu preciso guardar alguma variável global para que draw possa desenhar. Vou botar aqui uma variável let b, tá certo? E b ser exatamente b igual a new b. Então, aqui embaixo eu posso dizer b.draw. Ok? Então, isso é uma bola orientada a objeto. Ou seja, agora as coisas que eu quero fazer, que eu quero pensar em bolas, vão ser todas colocadas ali na classe B, e eu vou pensar em diversas coisas a fazer com bolas, mas vou ter sempre a preocupação de encapsular isso em coisas que estão dentro de B. Então, se eu quero acrescentar mais uma propriedade, coloco dentro da classe B. Se eu quero acrescentar mais uma função para fazer coisas com B, eu vou colocar essa função ali. Aliás, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é que quando essas funções são dentro do objeto, elas são chamadas de método. Observe que aqui eu chamei a função draw de B. Então, na verdade, estou usando essa notação com pontinho, que é como aquela notação que a gente usa, por exemplo, para vectors ou para outras coisas que são objetos. Então, é porque B é um objeto e draw é a função que está dentro de B, então a maneira de chamar é b.draw. Observe que na hora que eu faço isso, eu não preciso dizer qual é a posição de B, qual é o tamanho, o raio de B. Ele já sabe, porque aqui ele já tem essa informação, porque são propriedades do objeto B. Beleza? Então, essa foi a primeira introdução à orientação a objetos. A gente vai agora fazer diversas coisas com esse tipo de notação. Então, é preciso que vocês prestem bastante atenção na sintaxe, sempre tem um construtor, e os métodos, as funções correspondentes a esses objetos, são sempre escritos assim, sem o function antes. Basta você dizer o nome da função, botar aqui a lista de argumentos, abrir chave e escrever o que a função faz. Ok. Vamos fazer várias bolas. Como é que a gente faz várias bolas? Em vez de ter um objeto B só, eu vou colocar, sei lá, objetos ou bolas. Não, vou adaptar OBJs. Pronto. OBJs. É um array de bolas. Então, em vez de fazer um só, eu posso fazer um certo número. Quantas bolas? Let n igual a 100 bolas. Pronto. Vamos criar, então, dentro do array OBJs, for let i igual a 0 até n i++. Eu faço aqui alguma coisa desse mesmo tipo, ou seja let b igual a new b. Aqui eu posso usar aqui uma posição aleatória, como random de width, random de height, e
Posso botar aqui também, deixa height sobre 10. É bom também ser um raio aleatório. Vou botar aqui um raio pequeno. Ok, vai ser height sobre 10, fixo. Pronto. Então, criei um objeto e vou colocar dentro do nosso array obj.pushB. Pronto. Agora temos um montão de bolas e agora eu posso desenhar todas as bolas dizendo for let B of objs, cada bola B dentro do array objs, B.draw, e aí está um montão de bolas. Ficaram um pouquinho grandes, né? Seria B sobre 10, acho muito. Vamos pensar aqui. Digamos que eu quero desenhar 100 bolas. Quantas bolas deveriam caber numa área de width vezes height? Se a bola, em vez de ser bola, fosse um quadrado, a área, né? A área total é width vezes height. Se eu quero desenhar um montão de bolas cobrindo aqui, se fossem quadrados, né? Um montão de quadrados cobrindo essa área, eu diria a área A de cada elemento seria a área dividida por N. Ok? Então, se a gente vai usar A como se fosse um quadrado, seria equivalente ao diâmetro de um círculo inscrito nesse quadrado. Então, agora eu tenho o tamanho A, seria a área dividida por N. Então, nossa bola é random de width, random de height. Em vez de botar esse número que eu não sei o que significa, eu posso botar alguma coisa do tipo... Como é que seria uma bola que tem a área A? A gente sabe que uma bola que tem área, um quadrado que tem área A seria um quadrado de lado, o quê? Raiz quadrada de A, não é isso? Ou seja, a área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, para ter o lado, raiz quadrada, alguma coisa como SQRT, square root, que é raiz quadrada, de A. Beleza. Ah, esquecemos que, na verdade, está passando raio, né? Seria dividido por 2. Ficou muito grande, não é isso? Então, parece mais ou menos um número razoável de bolas. Problema aqui, essas bolas elas estão, como estou sorteando aleatoriamente a posição, essas bolas não estão, muitas bolas estão uma em cima das outras, não é isso? Então, como é que a gente faz para não desenhar ou para não definir bolas que estão umas em cima das outras? A gente pode testar, né? Eu já criei algumas bolas. Se eu for criar mais uma, eu não queria que essa bola tivesse interferência com alguma outra bola que eu já tivesse definido antes. Então vamos ver aqui como é que a gente testa para ver se uma bola está colidindo, está interferindo, está sobrepondo a outra bola. Então aqui eu tenho na nossa classe B, podemos definir um método, sei lá, interfere com outra bola B. Então a ideia disso aqui seria me diz true se a bola this, né, interfere com uma bola B. Está implícito aqui que B é uma bola também, ou seja, um outro objeto da classe B. Como é que a gente faz isso? Para a gente saber se duas bolas interferem, ou seja, uma se sobrepõe à outra, a gente precisa pensar um pouquinho da matemática e da geometria. Eu já preparei aqui uma ilustração justamente de pensar nisso. Temos aqui duas bolas. Se essas duas bolas não se sobrepõem, a distância entre os centros dessas duas bolas é maior do que a soma dos raios das bolas, tá certo? Então, numa situação como essa, por exemplo, aqui, essa distância está muito baixinha, muito pequena, porque se somar o raio de um com o raio da outra, vai dar um número maior. Então, essa é a condição. Quando existe o limite, ou seja, elas estão só se tocando, o que você tem é que o raio de uma mais o raio da outra é exatamente igual
entre a distância entre os centros dos círculos. A gente pode colocar esse teste matematicamente no nosso código. Vamos fazer aqui a seguinte pergunta: como é que é a distância entre dois pontos? A gente pode fazer isso porque existe aqui na definição de vector uma coisa chamada dist. Então, dist é distância, distância entre dois pontos. Então, a gente pode perguntar a distância entre this e B. Como é que é a distância entre this e B? Let B é this ponto dist B. Distância entre this e B. E como é que é a soma dos raios? A gente pode dizer a soma dos raios é this ponto R mais B ponto R. Então, esta é a condição. D tem que ser menor do que this ponto B para haver uma interferência, haver uma colisão, haver uma interferência entre essas duas bolas. Então, como essa é a condição, eu vou fazer com que essa função, esse método inter, retorne exatamente essa expressão lógica, essa expressão booleana. E agora eu posso fazer alguma coisa do tipo, criei aqui uma bola B, mas antes de fazer obj.push B, o que eu vou fazer é testar para ver se essa bola não é ainda, ela não interfere com nenhuma bola que eu criei anteriormente. Que eu estou colocando todas elas dentro de OBJs, não é isso? Então, se eu já criei várias delas e agora criei B e B bate com alguma das que eu já criei anteriormente, aí eu não posso botar dentro de OBJs. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos testar. For let, sei lá, O of OBJs. Vamos testar para ver se if B ponto interfere com O, ou O interfere com B, no final das contas, dá a mesma coisa, não é isso? Se isso acontece, o B, né, não pode ser colocado, ou seja, aqui eu só posso fazer isso se isso aqui não, né, esse if nunca é verdadeiro. Então, para saber nunca, eu primeiro defino aqui uma condição dizendo, por enquanto, ok, ok igual a true, verdadeiro. Mas se B interfere com O, então ok igual a false. E finalmente, no final, eu só faço isso se ok. Vamos ver se isso funcionar. Se funciona. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ligar aqui e o que aconteceu? Ah, sim. Não é this.dist, né? Sim, é this.pos.dist b.pos, ou seja, this não é um vetor, então eu não posso escrever this.dist, né? Só posso escrever this.pos.dist, que é pos é que é o vetor, não é isso? E o b.pos é o vetor lá do b. Ok? Então agora sim, beleza. Nenhum desses círculos está interferindo, não é isso? O problema é que, enfim, tem muito círculo aqui, quer dizer, tem pouco círculo, tem muito espaço aqui que eu poderia usar para botar círculo. Eu posso tentar botar mais do que 100, não é isso? Em vez de fazer 100 vezes, posso tentar botar mais. Vezes 2, tá certo? Alguma coisa. Deu um pouquinho mais. Vezes 10, um pouquinho mais. Então, de certa forma, estamos obtendo aqui o objetivo que a gente quer, que é, né, conseguir, né, encher isso com círculos que não se sobrepõem. O problema disso é que é meio assim, meio burro, né? A gente está sorteando uma posição qualquer e vê, cara, não, não cabe, não cabe, não cabe. E eu posso estar fazendo um trabalho absurdo para tentar encontrar essas posições aqui. Vamos ver só, por exemplo, aqui a gente tentou fazer 100 bolas, né? Vamos ver quantas a gente conseguiu efetivamente colocar aqui no nosso layout. Vou fazer um print obj.length e 64. Estou tentando botar 100, não consigo. Só consegui 64.
Muito bom. Então, como é que a gente pode fazer para resolver isso? Porque se eu botar aqui 20 bolas, 20 vezes o número de bolas, eu vou conseguir um pouquinho mais. Se eu fazer isso, botar aqui 20, 30 vezes o número de bolas que eu quero botar, vou testar, 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 se eu conseguir botar 74. Quer dizer, é um processo um pouco custoso demais, não é isso? Então, como é que a gente pode fazer, então, para melhorar isso? O que eu posso fazer é o seguinte: em vez de simplesmente desistir quando há uma interferência, o que eu posso fazer é tentar separar duas bolas, né? Ele interferiu, A interferiu com B, então separa A de B, né? Chuta um para o lado, o outro para o outro e tenta separar. Se eu fizer isso um número suficiente de vezes, eles vão se separar. Vamos tentar fazer isso criando aqui no na nossa classe B mais um método que é, por exemplo, método separa, sep. Então, a ideia é mais ou menos a mesma, tá certo? Ou seja, eu vou testar isso aqui, não é isso? Ver se isso é verdade, e se for o caso, vou tentar separar as duas bolas. Em vez de fazer esse teste aqui, eu vou fazer um teste parecido, que é o seguinte teste. Eu vou dizer assim, cria um vetor que é um vetor que vai do centro de um círculo até o centro do outro círculo. Seria aqui na nossa figura um vetor que sai daqui e chega até aqui, tá certo? Beleza? Então, como é que a gente cria esse vetor V? Ele é um vetor que é né, a posição pós, desse ponto pós, menos ou mais, ou, enfim, desse ponto pós menos B ponto pós, uma diferença das duas posições. Eu não tenho isso, mas eu tenho coisa do tipo desse ponto pós ponto sub B ponto pós. Só que se eu fizer isso, o próprio desse ponto pós vai mudar. Eu não quero mudar, né, trocar o valor desse ponto pós, eu só quero criar esse vetor que deveria ser uma cópia, né? Existe um método chamado copy, que faz uma cópia desse ponto pós, e esse objeto, sim, eu vou subtrair dele b ponto pós. Então seria, vamos supor aqui na nossa figura, se esse é this e esse aqui é o b, eu estou fazendo uma subtração, ou seja, esse menos esse. Então seria alguma coisa do tipo uma setinha, né? É como se essa setinha viesse até aqui, né? Ok? Então é um vetor que vai do centro de B até o centro de V. Então, se esse vetor, o comprimento desse vetor, como é que a gente acha o comprimento de um vetor? A distância, né? É v.mag. Mag é um método de vector que diz a magnitude do vetor. V.mag é o tamanho de D. Então, essa pergunta é exatamente a mesma coisa que fazer esse D, let D, esse D aqui é igualzinho, tá certo? Por que eu fiz dessa forma? Porque eu vou usar esse vetor para fazer a separação. Justamente o que eu vou fazer é usar esse vetor como, né, guia para empurrar um para um lado e o outro para o outro lado. Então, esse é o tamanho da distância entre as duas bolas. Então, a gente já sabe que existe interferência se D for menor que ponto R mais B ponto R. Não é isso? Aí sim é que eu preciso fazer alguma coisa para separar. Como é que a gente vai fazer para separar? A gente vai pegar né, se eles estão, né, se eles estão fazendo overlap, eu preciso separar eles justamente dessa região aqui, né? A subtração. Como é que eu faço isso? Posso vir aqui e dizer que a distância que eu preciso separar vou chamar S. É justamente desse ponto R mais B ponto R menos D. Ok?
Eu até posso aproveitar ali essa computação e, em vez de fazer essa pergunta, a única coisa que eu preciso fazer é perguntar se S é maior que zero, que é equivalente à pergunta que tinha antes, tá certo? Então, se S for maior que zero, essa distância de penetração é positiva e, portanto, eu tenho que separar, ou seja, eu tenho que, digamos, empurrar uma direção S sobre 2 para um lado e, na direção contrária, S para o outro, tá certo? Então, vou fazer assim, né? Eu preciso de um vetorzinho para chamar e empurrar desse ponto pós. Esse vetor ele tem o mesmo tamanho que V, né? Ou seja, é um chamar esse de vetor U. É um vetor que tem a mesma coisa, o mesmo tamanho que V, a cópia de V, cópia. Ele tem o tamanho de S. 7 mag. 7 mag é um método que diz a magnitude. Eu quero que esse vetor tenha essa magnitude. Que magnitude? S sobre 2. Não é isso? Então, se eu pegar agora e dizer assim, this ponto pos ponto add u, ele vai se mexer u, ok? E para o outro, para o b, eu posso dizer a mesma coisa, b ponto pos, em vez de somar, porque ele vai na mesma direção, ele tem que ser para o outro lado, não é isso? Então, em vez de somar, eu vou subtrair, sub u. Ok, então isso deve ser o suficiente para separar, ok? Então vamos tentar fazer isso. Ou seja, em vez de fazer esse teste aqui, né? Eu não vou fazer teste nenhum. Vou botar desse jeito mesmo. Não preciso testar se é ok, coisa nenhuma. Vou colocar, mas aqui na hora do draw, eu vou separar as bolas que interferem. Naturalmente, não quero fazer 30 vezes número de bola, vou continuar com N. Então, agora eu tenho 100 bolas. Como é que eu faço para separar? A única coisa que eu vou fazer é a seguinte coisa: for let b of OBJs. E vou testar todo o outro, né? Ou seja, todos os pares. Então, é melhor, em vez de fazer isso, eu vou fazer assim um loop duplo, é melhor fazer com a indexação, né? I igual a zero, I menor que OBJs.length, e mais mais. E agora eu vou testar a mesma coisa para as bolas J. J, 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 J. Então, o teste seria entre OBJs de I, ponto, separado de OBJs de J. Só que aqui tem um probleminha, não é um probleminha, é uma observação. Se eu faço isso todo I com todo J, eu vou testar, né, o 5 com 3 uma vez, depois vou testar o 3 com 5. Vou fazer o mesmo teste do 3 com 5, 5 com 3 duas vezes. Então, eu não preciso testar. Se eu estou testando todos os I's, eu só preciso testar cada I com cada J depois do I. Tá certo? Porque os que são, né, ao contrário, eu já vou testar no futuro. Dito isso de outra maneira, se eu ando com I, né, desde o começo até o fim, eu estou num determinado momento, com um determinado I, e só preciso daquele valor para frente. Por que eu não preciso testar com os que vieram anteriormente? Porque em algum momento do passado eu já testei esse com o valor, tá certo? Porque eu já passei por esse. Então basta eu testar desde J, desde I mais um, o próximo, até o final, e agora fazer mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver o que acontece, se isso funciona ou não. Esqueci aqui alguma coisa. Vamos ver o que a gente fez errado.
esqueci naturalmente de fechar chaves. Vamos fechar chaves e vamos fazer. Olha só, funcionou. Eu consegui separar as bolas sem precisar necessariamente testar todos os espaços da tela para ver se cabe uma bola ou não. Se não cabe, eu vou empurrando um, vai empurrando o outro e vai caber no final. Beleza? Então, observe que existe um processo de acomodação entre, né, as bolas. Se eu colocar aqui mais bolas, digamos que eu faça isso aqui mais vezes, né? Observe, um cálculo que a gente está fazendo errado. A gente está falando assim, a gente está falando de uma bola que tem, né, diâmetro SQRT de A sobre 2, mas isso seria a área de um quadrado. Ou seja, uma bola que tem a mesma área SQRT de A sobre 2 que esse quadrado, tem que ter um diâmetro um pouquinho maior do que o lado do quadrado. Se vocês lembrarem aqui da geometria, a gente sabe que a área de um círculo é π vezes diâmetro ao quadrado, não é isso? Ok? Então, essa bola está subdimensionada na relação π sobre 4. Por quê? Não é isso? Π sobre 4. Então, o que eu tenho que fazer aqui é dizer SQRT de A sobre 2? Não. É isso vezes 4 sobre π. Existe uma constante no processing, no P5, chamada π. Então, isso dá um pouquinho maior, ou seja, essa bola tem um diâmetro um pouquinho maior. Observe que agora ficou bem mais juntinho, tá certo? Legal? Então, esse é o algoritmo de separação de bolas usando o orientação a objeto aqui com esses métodos todos, e aqui o nosso construtor de bolas, tudo ele fazendo com métodos, ok? Espero que tenham gostado e, naturalmente, vou pedir para vocês continuarem esse exercício para fazer aquele display de bolas que eu mostrei no começo aqui do nosso vídeo, onde as bolas têm tamanhos variados e têm cores variadas. Vocês conseguem fazer isso? Espero que sim. A gente se vê no próximo vídeo.